Oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Olá, seguidores da Web TV Andradas Hoje. Meu nome é Lívia Vuolo, sou pedagoga, psicopedagoga e venho atuando há 12 anos na área do autismo. E eu vim trazer para vocês algumas informações no programa Cuidando Hoje. Queria primeiro agradecer essa parceria que vem para trazer conhecimento para a população. Afinal, o que é o autismo? Muitas pessoas costumam achar que o autismo é uma doença e muito do preconceito sobre o autismo ainda vem de um desconhecimento sobre o tema. O autismo ele nada mais é que um funcionamento atípico do cérebro, chamado um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem muitas características em comum entre as pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Então essas características nos levam a fechar um quadro, podendo ser ele leve, moderado ou severo. No autismo leve, as pessoas elas costumam não precisar de muito auxílio e muitos desses ficam sem diagnóstico. O que a gente vê é a procura cada vez maior por adultos em fase de descoberta e autoconhecimento, deixando alguns diagnósticos tardios. O autismo moderado, ele precisa de pouca ajuda e o autismo severo, ele precisa de muita ajuda para suprir suas dificuldades. Esse funcionamento atípico do cérebro, ele causa principalmente prejuízos sociais. Nós vemos muitas características que o autismo muitas vezes não se entrosa, que o autismo tem dificuldade em se relacionar, mas muitas vezes o autista pode ser aquele que conversa com todo mundo e sem filtro, então necessita de uma avaliação especialista para fechar o seu diagnóstico. O autismo não é uma doença como muitas pessoas pensam. O autismo, ele é um funcionamento diferente do cérebro, um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele é um espectro, podendo ter dentro desse espectro diversas maneiras. O autista não tem cara ou jeito, como muitos síndromes e transtornos, como é o caso da síndrome de Down, que algumas pessoas têm características físicas. Então o autismo, ele não tem cara ou jeito, ele é completamente comportamental, o que acaba levando muitos diagnósticos a entrar em terapias investigativas e durando aí até 6 meses para fechar um diagnóstico. O autismo leve não quer dizer que a pessoa não precise de um tratamento. Pelo contrário, ela precisa e muito, porque ela ainda tem as características do autismo ali. E esses são as pessoas que têm mais prejuízos por não ter a intervenção precoce. Hoje em dia nós sabemos, através de estudos, que a intervenção precoce é a melhor maneira de ajudar as pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Algumas das características comuns entre a maioria das pessoas do transtorno do espectro autista é o problema na sociabilização. Desde pequenos a gente vê que muitos deles não conseguem olhar no olho, na amamentação, eles não mantêm o contato visual com a mãe e pode ser que seu filho consiga olhar no olho. Essas são algumas características. Alguns andam na ponta do pé, têm algumas estereotipias, o movimento de flapping. Essas são algumas características comuns
e muito evidentes em muitas das pessoas do espectro. Mas não quer dizer que quem não faça tudo isso não seja autista, porque a gente também tem autistas com diferentes funcionamentos. Alguns deles podem ter algum dos 5 sentidos com algum tipo de estereotipias, os transtornos sensoriais. Estes transtornos sensoriais podem se dar no paladar, alguns têm necessidade de morder muito, outros têm seletividade alimentar, pode ser audição. Nós vemos muito em filmes, em programas, que autista tem medo de barulho, coloca a mão no ouvido, mas também tem aqueles autistas hipossensíveis que também precisam de muito barulho. Então, o autismo, ele é muito amplo, muito mais amplo do que nós acreditamos. E atualmente, nós temos fechados muitos diagnósticos, inclusive no município de Andradas, de pessoas dentro do espectro autista na fase adulta. Mas muitos me perguntam, já ficou a vida toda sem tratamento, por que fechar um diagnóstico na vida adulta? O autoconhecimento é a chave, então nós precisamos nos conhecer. As meninas do espectro autista geralmente têm uma característica chamada MESC, que ela mascara socialmente algumas dificuldades do autismo. Então é muito comum, principalmente na fase adulta, meninas achar que não se encaixavam, que eram diferentes, e aí procurar um autoconhecimento. E na verdade, vem a libertação, né? Que você não é diferente das pessoas, você só funciona de uma maneira diferente. Mas você tem que ter o autoconhecimento da sua maneira de funcionar. Pode ter alguma desregulação nos 5 sentidos, pode ter dificuldades sociais e muitas outras características que acabam se enquadrando no autismo. O autismo não quer dizer que ele é uma doença. Ele só funciona diferente. Como nós avaliamos uma pessoa? Então a gente tem vários marcos onde a maioria das pessoas realizam aquelas atividades. E muitas vezes um autista, ele tem um desenvolvimento completamente diferente, associando outras síndromes, como é o caso da hiperlexia. É muito comum encontrarmos autistas com 2 anos que já conseguem ler, reconhecem todas as letras do alfabeto e têm outras capacidades, mas não conseguem desenvolver a fala comunicativa. E isso tudo é hora de procurar uma terapia investigativa. Se vocês, seguidores da Web TV Andradas hoje, reconhecem qualquer tipo de características dessas que eu citei, ou qualquer outra que te chame a atenção, que pode ser diferente, o interessante é procurar um profissional para fazer uma avaliação. Existem hoje em dia muitos testes padronizados que têm até 95% de assertividade que podem ajudar a fechar esse diagnóstico. O autismo não é uma doença como muitas pessoas encaram. Ele é um transtorno no neurodesenvolvimento. O que é um transtorno no neurodesenvolvimento? Ele é um funcionamento atípico do cérebro. Por isso que muitas vezes nós falamos criança típica e criança atípica. O que quer dizer isso? Não quer dizer que aquela pessoa é melhor ou pior, que o desenvolvimento dela é melhor ou pior que de outra? Não. Quer dizer que uma pessoa funciona de uma maneira diferente. Nós sabemos que o desenvolvimento típico de uma pessoa, isso quer dizer que a maioria de nós, seres humanos, desenvolvemos daquela maneira que nós falamos por volta dos 2 anos, que nós andamos com 1 ano e meio. Esses são alguns marcos que a maioria dos humanos fazem. Mas alguns autistas, eles se desenvolvem de uma maneira completamente diferente, sendo acima em algumas áreas e com dificuldade em outras áreas. Como é o caso de muitos autistas que têm a hiperlexia. O que é hiperlexia? É um foco específico em letras e números. E muitas dessas crianças acabam se passando despercebidas. Eu já ouvi de professoras e até diretoras falando que essas crianças, elas são muito inteligentes. E muitas vezes aquilo não tem funcionalidade. Que nós precisamos estudar a funcionalidade dos saberes, do desenvolvimento para aquilo. Porque uma criança de 2 anos e meio, ela deveria aprender a se comunicar, a olhar nos olhos, a brincar, até um desenvolvimento motor grosso, entre outras atividades. E aos 6 anos é esperado que aquela criança leia. A intervenção precoce, como a gente já citou, que é o melhor tratamento para tratar os sintomas autísticos, ela é muito importante também
para que esse indivíduo consiga lidar com todas as características do autismo. E pode ser que aconteça que um autista muitas vezes não é diagnosticado, ele não sabe o porquê ele é diferente e ele pode ir tendo muitas comorbidades, como depressão e até outras síndromes. Então é muito importante que o autismo ele seja avaliado lá no desenvolvimento infantil, que tenha suas terapias intensivas e muitas vezes o melhor tratamento são terapias multidisciplinares, como a psicopedagogia, a terapia ocupacional, a psicologia e a fonoaudiologia, onde nós vemos que muitos indivíduos com autismo apresentam atraso na fala. Isso é muito característico. E essas terapias, elas ajudam esse indivíduo a passar pelos processos. Nos próximos programas, nós vamos trazer algumas síndromes, algumas características onde vocês podem se identificar ou identificar os filhos de vocês para realizar esse autoconhecimento. Muitas famílias me perguntam, fechamos o diagnóstico de autismo, e agora? O diagnóstico de autismo, ele pode variar o grau conforme a vida. A criança pode ser diagnosticada com um grau severo e ele pode mudar de grau dependendo aí do seu desenvolvimento. Pode chegar a um grau leve, pode chegar a um grau moderado, mas isso não quer dizer que o autismo vai sumir, gente. O autismo ele vai estar ali. Aquele cérebro funciona daquela maneira. Muitos autistas chegam na fase adulta, de grau leve, até sem diagnóstico, com algumas dificuldades na socialização em empresas. Outros já no grau moderado e severo, eles são garantidos por lei, a Lei 8.213 de julho de 1991. Essa lei vem para garantir que os PCNs, pessoas com necessidades especiais, tenham a garantia do trabalho. E isso é uma lei muito antiga, né, gente? É de 91 e ela é pouco divulgada. E agora, com uma maior repercussão desses direitos das pessoas com necessidades especiais, e isso é muito importante, o conhecimento da população, que essas vagas possam ser preenchidas. A lei prevê que empresas com mais de 100 funcionários, elas tenham 4% das vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais, incluindo pessoas do transtorno do espectro autista. Lá na clínica, atualmente, eu tenho muitos pacientes que nós chegamos a um ponto de terapia que ela tem a necessidade de uma terapia social, e o trabalho vai ajudar também na rotina e no desenvolvimento daquela pessoa com autismo. Então, alguns deles precisam de um treinamento anterior ao trabalho para poder ocupar aquela vaga, que é como nós estamos fazendo com um paciente de outro município, que nós treinamos durante 1 ano e 3 meses para ocupar uma vaga. Em um dos programas, fiquem ligados, nós vamos trazer mais informações exclusivas sobre essa inserção das pessoas com transtorno do espectro autista na fase adulta. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, aos 187 mil seguidores da página, mais de 20 mil em Andradas, a parceria com o Web TV Andradas hoje, e até o próximo programa.